Olá, seja bem-vindo a mais um Toque de Esperança. Toda quarta-feira uma mensagem de esperança para a sua vida, para o seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clique aí abaixo no botão inscreva-se. Toque no sininho também para ativar as notificações. Sempre que entrar um vídeo novo no canal, um conteúdo novo, você será notificado. Aproveite também e clique aí no joinha, dê um like. Dessa forma você vai estar nos ajudando a deixar os nossos vídeos mais evidentes no YouTube e, com isso, espalhando a mensagem de esperança. Eu quero começar o Toque de Esperança de hoje lendo junto com vocês a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, é uma carta pastoral. Vamos ler o capítulo 3, do versículo 15 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17. Então, se você está aí com a sua Bíblia, vamos acompanhar juntos. Diz assim a palavra de Deus: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Agora abra comigo no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, no Toque de Esperança de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. A Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus. E ela é a palavra de Deus. E o mais incrível que eu acho da Bíblia é que a Bíblia foi escrita pelo menos por 40 pessoas diferentes, em lugares diferentes, em momentos diferentes. E num período mais ou menos de 1500 anos, Deus inspirou esses homens para registrar, deixar escrito na palavra, na Bíblia, princípios e vontade do Senhor. Essa vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Eu acho isso incrível porque foi mais ou menos 40 pessoas que escreveram em momentos diferentes, como eu falei, em épocas diferentes. Mas se você ler a palavra de Deus, tudo se encaixa. Desde Gênesis, Apocalipse, a palavra de Deus ela é uma engrenagem. Tudo se encaixa. Tudo se completa. Não existe nada a ser acrescentado nessa palavra. Nada de novo será acrescentado a essa palavra. Ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Ela é completa. E isso é incrível, porque Deus inspirou homens a colocar, a registrar ali a sua vontade, os seus princípios, e deixou registrado, fez questão de deixar registrado tudo aquilo que ele queria revelar a nós. E eu acho isso incrível. Abra comigo em 2 Pedro. Pedro, todo mundo sabe, né, foi um apóstolo. E olha o que ele deixou registrado nessa sua carta. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Olha que incrível isso. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, foi completa, do início ao fim, por inspiração divina. Todas as letras que você lê ali é a palavra de Deus. Todas as vírgulas, todos os pontos, tudo ali é a palavra de Deus. Eu quero destacar aqui alguns autores que conhecemos, que foram inspirados por Deus
e que deixou ali em seus livros a vontade de Deus, como eu falei, o princípio que Deus quer para a nossa vida. Primeiro foi Moisés, que eu quero destacar aqui, ele é autor do Pentateuco. Para quem não sabe, o Pentateuco são os 5 primeiros livros, né, que Moisés escreveu, ele é o autor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 primeiros livros. Então Deus inspirou Moisés a escrever esses 5 primeiros livros da Bíblia. Contém toda a história do povo hebreu, todas as leis. Depois eu quero destacar aqui Davi, que ele é o autor da maioria dos salmos. Não todos, mas a maioria deles foi o rei Davi. Esse rei, ele foi rei de Israel de 1003 mais ou menos antes de Cristo a 970 antes de Cristo, tá? Mais ou menos nesse período. E ele escreveu a maioria dos salmos. Para quem não sabe, salmos eram cânticos do povo de Israel. Eles cantavam e os cânticos deles é como se fosse uma oração, né? Então, eu quero te desafiar a ler salmos. Tira um momento do seu dia e começa a ler, começa com Salmo 1 e vai. É um livro maravilhoso. São os cânticos, são as orações do povo hebreu, do povo de Israel. Depois nós temos Salomão. Salomão, você sabe, ele foi filho de Davi e ele foi um rei que escreveu provérbios, cantares e, além disso, ele escreveu alguns salmos. E também algumas pessoas atribuem a ele também a autoria de Eclesiastes, tá? Então ele também foi inspirado por Deus, escreveu provérbios, provérbios é maravilhoso, cantares, alguns salmos são de Salomão e, como eu falei, Eclesiastes, que ele é o possível autor. Depois nós temos aí Lucas, né? Vamos falar um pouquinho de Lucas. Lucas era um médico e ele é o autor do evangelho dele, né? Que é segundo Lucas, e o livro de Atos. Então ele também foi inspirado por Deus, ele não foi apóstolo, tá? Mas ele foi inspirado por Deus para escrever o evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? E depois, aí o evangelho que eu mais gosto, que é um evangelho fantástico e que eu considero ele totalmente diferente de todos os outros, que é o evangelho de João, o apóstolo amado. Ele é autor do evangelho, né, que possui o nome dele. Ele também é autor de Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da Bíblia. E ele também é autor de 3 cartas que compõem o Novo Testamento. 1 João, 2 João, 3 João. Então quis destacar esses homens que conhecemos que foram inspirados por Deus. E um outro, último que eu quero destacar aqui, que também foi fantástico, ele contribuiu muito, né, para o Evangelho, contribuiu muito para o reino de Deus, e ele por causa dele que o Evangelho chegou até nós, né, que é Paulo. Ele é autor de 13 cartas, né, do Novo Testamento. As principais cartas, né, que eu considero de Paulo são Romanos e as cartas de Coríntios. Então, Paulo contribuiu muito para a expansão do Evangelho, para a expansão do reino de Deus, né? A sua vida foi simplesmente fantástica nas mãos do Senhor e ele foi totalmente usado, totalmente... a sua vida, né, foi totalmente entregue a Deus. Ele se converteu, a gente conhece a história dele, né? Na estrada de Damasco, ele teve um encontro ali com Jesus Cristo e ali ele se converteu e se tornou um dos maiores apóstolos no sentido de expansão do Evangelho. Como a gente viu, 13 cartas, né, do Novo Testamento aí pertence a ele. Então, esses homens foram completamente usados, completamente inspirados por Deus para deixarem ali registrado aquilo que Deus quis revelar a nós, né, através da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta, né? Ela deve ser a nossa regra de fé, a nossa regra de conduta, tá? E eu quero te desafiar nesse vídeo a você ler a palavra de Deus. Lê uma porção da palavra de Deus todos os dias. Isso vai te ajudar a entender a sua vida, a entender a vontade de Deus para a sua vida, a entender plenamente o amor de Deus
para com você, para comigo, para com você. Ele simplesmente nos ama de forma incondicional, né? A sua palavra retrata bem isso, né? Eu quero deixar aqui 7 pontos, né, importantes que eu separei para te incentivar, te desafiar a ler a palavra de Deus, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas por que eu devo ler a palavra de Deus? Né? Tem tantos outros livros aí para ler, mas como eu falei, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, é o livro mais estudado, é o livro que desperta mais curiosidade. Mas não é só por isso, ele é a palavra de Deus, ele contém a palavra de Deus. E Deus é o seu Pai, ele é o seu Criador, e é importante a gente, através da palavra, conhecer Deus, né? Conhecemos Deus através da sua palavra, né? O maior motivo da palavra de Deus é ele se tornar conhecido através da sua palavra. Então, quando lemos a palavra de Deus, nos alimentamos da palavra de Deus, mais próximos estamos da sua vontade, do centro da sua vontade. Amém? Então eu quero deixar aqui 7 pontos, que vão te incentivar e vão te desafiar a ler a palavra de Deus. Então, por que eu leio a palavra de Deus? Por que devemos ler? Primeiro, nela entendemos o amor de Deus por nós. Esse é o primeiro ponto. Nela entendemos o amor de Deus por nós. Abra comigo a carta de Paulo a Romanos, capítulo 5, versículo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo ainda nós pecadores, Cristo morreu por nós. Deus não esperou que o ser humano abandonasse as práticas pecaminosas para nos aproximar dele. Mas sabendo que isto é impossível ao homem, sozinho não conseguimos vencer os nossos pecados. Vencemos os nossos pecados em Cristo. Por isso, Deus enviou Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a fim que ele fosse uma oferta pelos nossos pecados e que pudesse, através dele, do seu Filho amado, Jesus Cristo, nos reconciliar com Deus. Então, só vencemos o pecado através de Jesus Cristo. E é só através de Jesus Cristo que nós nos reconciliamos com Deus. Por isso que Jesus Cristo deixou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, olha o tamanho, a grandeza desse amor de Deus por nós. Ele entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna começa agora, aqui. Por isso que devemos ler a palavra de Deus, para entender esse amor, para entender os motivos que Deus entregou o seu Filho por mim e por você. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Olha que maravilhoso isso. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Fomos resgatados, fomos redimidos através de Cristo. Não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra de reconciliação. Então leia a palavra de Deus e entenda esse amor de Deus por nós. Segundo, por que lemos a palavra de Deus? Segundo ponto, sabemos pela palavra de Deus que em Cristo temos uma nova vida. Através de Cristo, somos nova criatura. O velho homem
morreu com seus pecados, os seus delitos, e em Cristo nos tornamos nova criatura. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que lemos anteriormente, né? Diz assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas. Eis que todas as coisas se tornaram novas. 2 Coríntios, né, o mesmo livro que lemos anteriormente, capítulo 5 agora, versículo 17. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas. Eis que todas as coisas se tornaram novas. Então, se você está em Cristo, entenda que você é uma nova criatura. E lendo a palavra de Deus, você vai entender esse novo nascimento em Cristo Jesus. Então, esse é o segundo ponto. Por que lemos a Bíblia? Porque nela entendemos que somos uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir de então, estamos mortos para o pecado e vivos em Deus. Vê o que está escrito em Romanos, vamos ver lá juntos o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então somos novas criaturas em Cristo Jesus. Terceiro ponto. Por que devemos ler a Bíblia? Por que eu quero te desafiar? Porque a Bíblia Sagrada tem instruções e respostas para todas as áreas da nossa vida. E ela nos traz verdades, verdades que são absolutas, que são eternas. Vamos abrir agora 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao 17, que já lemos ele, mas quero repetir aqui, né, sobre esse terceiro ponto que a Bíblia nos traz instruções e respostas para todas as áreas da nossa vida. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Que ele seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, é através da Escritura que foi inspirada por Deus, através de suas palavras que nos ensina, nos corrige, nos repreende e nos prepara, nos deixa apto para tudo que formos fazer nessa vida. Essa é a boa obra. Tudo que fizermos nessa vida, seja para a honra e glória de Deus, e devemos estar aptos, preparados para tudo que fizermos, glorificar o nome do Senhor. E isso só é possível quando conhecemos a sua vontade para conosco, quando conhecemos os seus princípios, quando conhecemos a sua palavra. Então a Bíblia, ela é uma bússola para nós, ela nos orienta, ela nos mostra o caminho. Amém? Veja o que está escrito em Salmo 119, versículo 160, sobre esse mesmo ponto, né? O ponto 3. Salmos, capítulo 119, versículo 160. Diz assim a palavra de Deus: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos duram para sempre. Então a palavra de Deus nos traz verdades desde o princípio. E essa verdade, esses seus justos juízos, são eternos, são para sempre, dura para sempre. Então lemos a palavra de Deus para nos prepararmos para toda boa obra, para tudo que fizermos. E nela contém todas as verdades absolutas desde os princípios.
E por isso lemos a palavra, porque nela contém a verdade. Quarto ponto que eu quero deixar para vocês, por que devemos ler a palavra. A palavra de Deus nos mostra o caminho, a direção que devemos seguir na nossa vida. O mundo que vivemos mostra para nós, apresenta para nós diversos caminhos. Diversos caminhos. Mas olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 119, o mesmo salmo que lemos ainda há pouco. Salmo 119, vamos ler do versículo 98 a 99. Diz assim a palavra de Deus: os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Olha que versículo, que capítulo, né? Versículo maravilhoso. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Então nós temos a sabedoria, o discernimento que vem da palavra de Deus quando a lemos, quando a consultamos, quando a estudamos, quando meditamos nela e conseguimos identificar os caminhos que são apresentados a nós, se são caminhos bons ou se são caminhos maus. A vida é uma jornada e nessa jornada nós temos aí vários caminhos, várias decisões, várias escolhas a serem feitas. Mas devemos tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas através da palavra de Deus, que nos dá sabedoria e nos dá discernimento. Então leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, porque ela vai te mostrar o caminho, a direção a ser tomada na sua vida. Veja que está escrito em Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao 6. Observa que eu estou trazendo sempre versículos para explicar o tema, para explicar os pontos, porque a palavra de Deus é completa. Diz assim a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, esse versículo nos deixa bem claro que não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, na nossa própria sabedoria humana, mas devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Devemos ser inspirados por Ele. Devemos ser orientados pelo Senhor através da sua palavra. Qual caminho devemos seguir? E Ele endireitará as nossas veredas, os nossos caminhos. Então leia a palavra de Deus para saber a vontade de Deus, o caminho que o Senhor quer para a sua vida. Por isso a Bíblia é necessária a nós, pecadores, para conhecermos a Deus e crescer no conhecimento e na graça em Cristo, que Ele se torne para nós um modelo de vida. Quinto ponto, por que lemos a palavra de Deus? Por que devemos ler a palavra de Deus? Porque conhecendo a vontade de Deus para a nossa vida, nos tornamos pessoas mais felizes. Nos tornamos pessoas mais felizes. O estudo da palavra de Deus traz para nós felicidade, alegria constante, plena. Porque quando sabemos a vontade do nosso Pai para a nossa vida, ficamos alegres por isso. Olha o que está escrito em Salmos 119, capítulo 1, versículo 2. Salmos 119, capítulo 1, versículo 2, diz assim: bem-aventurados. Ou seja, toda vez que você olhar essa palavra bem-aventurados, entenda que quer dizer muito felizes, felizes, alegres. São os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que o buscam de todo o coração. Bem-aventurados, muito felizes são os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o que os buscam com todo
coração. Então, quando andamos na lei do Senhor, quando andamos na sua palavra, somos bem-aventurados, somos felizes. Quando guardamos os seus preceitos, as suas leis para conosco, a sua vontade, os seus princípios, e o buscamos de todo o coração, somos bem-aventurados. Amém? Sexto ponto que eu quero deixar para vocês. Por que lemos a palavra de Deus? Devemos ler, porque conhecendo a Bíblia Sagrada, nos tornamos prósperos. Conhecendo a Bíblia Sagrada, o que está escrito nela, a sua direção, a vontade de Deus para nós, nos tornamos homens prósperos. Mas entenda uma coisa importante, eu quero abrir um parênteses sobre essa questão de próspero. Tem a ver com a vida financeira também, lógico, mas o mais importante é entendermos que a prosperidade tem a ver com crescimento, com melhora, com desenvolvimento, sucesso, bem-sucedido em tudo que fizermos, obter êxito. Então, não é só, quando a gente fala em prosperidade, logo vem, na nossa mente a questão financeira. Também, Deus quer nos abençoar financeiramente, nos tornar próspero, Mas não é dessa prosperidade que eu estou querendo dizer nesse ponto. Eu quero dizer que conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus para a nossa vida, sempre seremos pessoas melhores do que fomos. Estaremos sempre em processo, sempre em crescimento, nos tornando cada dia mais prósperos, mais abençoados. É nisso que eu estou querendo me atentar. E, consequentemente, a nossa vida financeira melhora, consequentemente, a nossa prosperidade vai se desenvolvendo a cada dia que conhecemos a vontade do Senhor. Olha o que está escrito em Salmo 1, do versículo 1 ao 3. É um salmo bem conhecido. Abençoado é o homem, próspero é o homem, que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei dele medita de dia e de noite, e ele será como árvore plantada junto ao rio de águas. Quem será? Quem será? Aquele que medita na palavra de Deus. Será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que geram frutos em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faz prospera. Olha que versículo maravilhoso. Abençoado, próspero é o homem que não anda no conselho do ímpio, se aconselha com a palavra de Deus, nem fica no caminho dos pecadores, se converte, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Existem amizades, existem relacionamentos que não são bênçãos para a nossa vida. Mas o prazer está na lei do Senhor. O prazer do homem que não anda no conselho do ímpio, que não senta na mesa com os escarnecedores, está na lei do Senhor. Nessa lei, o homem medita de dia e de noite, e meditando nessa lei, ele será como uma árvore plantada junto a um rio de águas, sempre se alimentando, e vai gerar muitos frutos. Quando geramos muitos frutos é porque somos prósperos. As folhas não murcharão, e tudo aquilo que fizermos prosperará. Então medite na palavra de Deus para ser próspero. E o último ponto que eu quero deixar é que os mandamentos de Deus nos protegem. Lemos a palavra de Deus porque a palavra de Deus nos protege. Através dos seus ensinamentos, somos protegidos. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 19, versículo 16. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá.
1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Deus protege, Deus nos guarda. Então medite na palavra para entender quais são os seus mandamentos, porque os mandamentos do Senhor nos protege, nos guarda. Amém? Eu quero finalizar esse vídeo Toque de Esperança de hoje lendo uma frase que eu acho fantástica do Billy Graham. Quem não conheceu o Billy Graham, ele foi um dos maiores evangelistas da humanidade e do nosso tempo, né? E ele deixou uma frase fantástica que resume todo o nosso toque de esperança de hoje. Diz assim: estude a Bíblia, a palavra de Deus, para ser sábio. Creia na mesma para ser salva. Creia nos mandamentos do Senhor. Creia no Cristo. Creia no nosso Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Siga os seus preceitos para ser santo. Estude a Bíblia para ser sábio. Creia na mesma para ser salva. E siga os seus preceitos para ser santo. Billy Graham. Então, comece a fazer da leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, uma rotina na sua vida, um hábito na sua vida. E eu tenho certeza que você será abençoadíssimo, será protegido, será instruído pela Palavra de Deus. Amém? Peça a Deus que Deus coloque em você essa vontade de buscá-lo, de buscar a sua palavra. Medite nela sempre. Amém? Esse foi o nosso toque de esperança de hoje. Eu te espero, então, na próxima quarta-feira, em mais um toque de esperança. Que Deus te abençoe.